Eu acho que foi com um empatezinho. É frustrante, né, Vene? Pô, você tomar um gol aos 43 minutos do segundo tempo é frustrante pela forma como foi, diante de um adversário extremamente difícil, dentro da casa do adversário, casa cheia. O Internacional, por exemplo, nessa temporada só perdeu 2 jogos atuando no Beira-Rio. O Flamengo e o Internacional, a gente precisa dizer isso, jogaram muita bola ontem, protagonizaram uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. Foi bom de ver. Também quero elogiar a arbitragem, tá? A gente sempre critica a arbitragem quando é necessário, mas a arbitragem ontem, eu não lembro o nome do árbitro, vou ser bem sincero, mas foi um árbitro que foi muito bem. É um novinho, tem um novinho aí que tá sendo 28 bom. anos, falaram na transmissão ontem, 28 anos. Aqui agora. E de fato, foi uma boa arbitragem que colaborou bastante para o bom futebol. Um árbitro que deixa a bola correr. Enfim, vamos falar. E ótimo que a gente não sabe o nome dele, isso quer dizer que ele não apareceu. É isso é até bom mesmo. Não bota eu não, que aí o povo lá do Flamengo fica achando que sou eu, essas ideias de vocês aí, ó. Olha lá, ó. Mas... Eu não quero esse corte pra mim, não. Assim, sai fora. David Oliveira Lacerda. Parabéns a ele pela atuação ontem, que colaborou bastante. Mas falando sobre o Flamengo entrou, querendo ou não, com muitos desfalques. E estamos falando de desfalques importantes. Léo Pereira, Arrascaeta, o banco de reservas, por exemplo, estava recheado de garotada. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Foi uma baita partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter melhorou, subiu de produção e, consequentemente, os jogadores do Flamengo cansaram bastante. E aí o técnico Felipe Luiz, na minha opinião, ele acabou pecando. Porque ele morreu podendo fazer substituições. Acabou a partida com apenas 2 substituições pelo segundo jogo seguido. E ele pôde ver um time em campo totalmente cansado, fadigado. O próprio Gerson estava exausto. O Gerson ficou até o fim, ele vem jogando muitas partidas, terminou a partida exausto. O Pulgar estava muito cansado. O próprio Everton Araújo, que acabou dando mole ali no gol do Internacional. Foi ele quem perdeu a bola, que originou o gol do Internacional. Não acho justo criticar o Everton Araújo, culpá-lo pelo gol sofrido. Porque se a gente for parar e analisar, também teve falha na cobertura do Léo Ortiz em cima do Fabrício Bruno. De maneira geral, o Flamengo foi muito bem. Agora, se é para culpar alguém, vamos lá. Por que a gente não critica o Alcaraz, por exemplo, que perdeu um gol inacreditável? É assim que a gente pode classificar. Ele fez o gol de pênalti, legal, só que ele teve a oportunidade de fazer um 2-0, quando a partida ainda estava 1-0. Então, assim, eu acho muito exagerado botar a culpa num garoto que estava fazendo uma ótima partida, só que ele estava muito cansado. Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele é um jovem treinador, está aprendendo ainda, talvez ele tenha aprendido que dessa vez ele errou, pelo menos na minha visão, embora na entrevista coletiva ele não classifique dessa maneira, mas eu acho que se ele pudesse fazer algo diferente no segundo tempo, eu acho que seria isso, fazer algumas substituições para poder dar um gás novo na equipe, porque eu acho que isso acabou pesando demais para o resultado final. E ele, o Felipe Luiz, o técnico, falou sobre ter feito apenas 2 substituições mesmo com o time cansado. Cadê? Uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia baixar um pouco no quesito do nível. Achei corajoso, Pedrosa. E assim, o treinador faz as escolhas dele, muitas vezes um pouco até intuitiva. Tá sentindo ali um momento, olha, se eu tirar agora uma peça ou outra, eu posso baixar um pouco essa energia que o jogo tá. Quem tá ali que sente a energia do jogo. E eu acho que ele foi por esse caminho, ô Pedrosa. Arriscou. Eu concordo com você, tá? Até porque do banco de reservas do Flamengo, talvez o único jogador que eu optaria era o Lohan, que eu acho que é um jogador que tem que ter um pouco mais de oportunidade nesse time do Flamengo. Agora, de resto, eu entendo o lado dele, porque o Internacional cresceu bastante no segundo tempo. O Internacional colocou em campo o Bruno Henrique, o Wanderson e o Ener Valencia. 3 jogadores de uma qualidade imensa, o que mostra também como esse elenco do Internacional é bom. E aí, no segundo tempo, obviamente, com o Flamengo na frente do placar, o Inter em casa teve um pouco mais de agressividade nessa bola. E aí eu entendi um pouco do Felipe Luiz só nesse sentido de não querer tirar o equilíbrio do Flamengo, porque o Flamengo estava fazendo um bom jogo, estava fazendo um jogo do tamanho do que a partida pedia. E ali, como o Vene falou, uma infelicidade do Everton Araújo, o Alan Patrick rouba a bola, mas também não classifico isso como um erro crucial. Por quê? Porque é um erro do sistema defensivo inteiro. Ele perdeu a bola lá no meio campo. Então a defesa tem que estar montada, a defesa tem que estar fazendo a cobertura decente, e isso é um erro de forma geral, não dá pra gente culpar só um jogador. E, cara, é isso, cara. O Flamengo foi punido por um time que é muito bom também. O Flamengo foi punido por uma equipe que tem qualidade imensa. Como eu falei aqui, a gente tá falando do Ener Valencia, banco de reservas. Esse cara é muito bom, esse cara seria titular em 90% dos times do Brasil, ou até mais, digamos assim. E no Internacional ele não tá
vivendo uma grande fase, mas tem muita qualidade. Se eu não me engano, foi o Wesley ou o Wanderson que achou a bola para ele, o camisa 11, e ele conseguiu fazer o gol nas costas da zaga do Flamengo. Repito, jogaço, concordo plenamente com o Vene, não vejo esse resultado como algo extremamente negativo para o Flamengo. O enredo pode até frustrar, mas empatar com o Internacional no Beira-Rio, ainda mais estando na frente do Internacional na tabela de classificação, para mim não é tragédia nenhuma. E é um início de trabalho. Gente, o Felipe Luiz está no início do trabalho dele. É natural que erros vão acontecer. E o início duplamente, né? O início na trajetória dele como treinador do Flamengo e o início também na trajetória dele como treinador profissional. Eu tenho uma opinião sobre esse discurso. E lembrando que isso é uma opinião, tá? Isso não é uma informação. Claro. Eu acho o seguinte, é que ele, obviamente, ele não pode virar na frente das câmeras e falar isso. Mas ele deve ter olhado para o banco de reserva e deve ter falado, olha, eu não tenho peça suficiente para fazer uma substituição aqui. Ele olhou e, de repente, ele não está confiando no Alan nesse momento. Porque o Alan vive um péssimo momento. Eu também não colocaria, por exemplo. É um jogador que poderia entrar no lugar do Gerson, talvez. O meu ponto é o seguinte em relação a isso. Eu acho que ele arriscou demais em deixar um Gerson até o fim. Porque a forma como o Gerson vem jogando, quantidade e qualidade durante muito tempo, eu acho que é arriscado demais. Tanto é que ele fez substituições, na minha visão, pensando já no jogo de domingo. Mas você sabe que ele tem um lastro físico aí que ele não faz... Ele deixou o Bruno Henrique até o fim, mesmo o Bruno Henrique não fazendo uma grande partida no segundo tempo. Por que ele deixou? Porque o Bruno Henrique não vai jogar no domingo, está suspenso. Sim. Aí ele opta por tirar o Gonzalo Plata. No meu pensamento, ele já fazendo essa projeção para domingo. Mas eu entendo também o Felipe Luiz, porém, eu acho que ele arriscou demais e tanto é que o risco aí não valeu a pena. Também, Vene, o Gerson é um jogador que pode decidir a partida em um lance. Mesmo ele cansado. Mesmo ele cansado, ele pode achar uma bola. Mesmo ele cansado, ele pode achar um chute. Como contra o Atlético Paranaense. É exatamente isso. Então, assim, para colocar o Alan, que ele provavelmente tomaria muita pancada por colocar o Alan. Sim. E eu acho que o Alan não merece entrar mesmo no time por tudo que ele vem apresentando. E deixar o Gerson, mesmo cansado, para decidir uma bola, dá para entender a escolha do Felipe Luiz. Eu também acho. Dá para entender. E pode ter certeza que se ele deixa, ele tem um suporte de toda clínico, também, físico. Né? Olha, pode deixar mais uma... Essa minutagem ele consegue? Sim. Ele tem um lastrozinho para ainda performar, mas hoje, sim. Eu acho que não faz também, não tenho certeza que não faz de forma... E aí ele pode também pegar os dados que ele tem e arriscar. Ele não faz de forma irresponsável. Claro, ele eu não arrisca, acho isso não, tá? Eu não acho isso. Só que assim, o meu ponto é, você arrisca demais o resultado. Porque o Everton Araújo, ele não errou apenas porque ele deu mole como jovem. Ele errou porque ele também estava muito cansado, gente. Sim. E isso desgasta o jogador. Você sabe, você é da área. É muito mais fácil você errar quando o seu corpo está extremamente cansado. E às vezes a perna não responde mais. Ô, Alex, por favor. O pessoal tem Alexa, né? Eu falo... Conversar com eles. Assim a gente vai tocando o papo desta live pós-jogo de Internacional 1, Flamengo 1. Hermano Macedo não deveria ter usado as 5 trocas Sobral do Ceará. Pois é, eu também acho que o Felipe Luiz deveria ter feito mais substituições, mas o banco, é importante que a gente lembre, o banco não dava muitas opções confiáveis. Vou botar para vocês o banco, para vocês verem do que eu estou falando. Só um minutinho, deixa eu puxar aqui. Está aqui o time do Flamengo, né? E vamos estudar juntos aqui as possibilidades de banco. Olha só. O banco do Flamengo tinha Matheus Cunha. Deixa eu botar os meus óculos, porque está muito pequenininha essa letra aqui. Matheus Cunha, Diogo Alves, goleiro, Wesley. O Wesley talvez pudesse ter sido uma solução, embora o Varela estivesse bem no jogo. Iago, Cleiton, Zé Wellington, Alan não, pelo amor de Deus. Matheus Gonçalves, que entrou, Lohan, que não entrou, Chola, que não entrou, Michael, que entrou, e Gabi, que não entrou. Então, o que mais que ele poderia fazer aqui? Ele botou o Michael, eu acho que o Michael entrou muito bem. Ele botou o Matheus Gonçalves, que também entrou bem, mas embora tenha perdido também uma grande chance de gol no final, e morreu com as outras 3 substituições. O Gerson estava morto, é verdade. Mas quem ele botaria no lugar do Gerson? O Lohan não tem a mesma característica. Não sei se seria uma boa solução. Quem ele botaria, por exemplo, no lugar do Everton Araújo, que também morreu no final? O Alan. Meu Deus do céu, se o Alan tivesse entrado, a torcida do Flamengo tinha dado uma cambalhota para trás. E o Gabi?
Será que valeria a pena ele ter colocado o Gabi no lugar do Bruno Henrique? Também, com certeza, ia provocar muita reação por parte da torcida. Acho que ficou essa sensação, sempre que escapa um resultado e o time, no caso o técnico, morre com substituição para ser feita, fica um pouco essa dúvida. Poxa, ele não deveria ter trocado? Eu acho até que, na teoria, sim, ele deveria ter trocado. Mas se vocês viram as opções que tinha no banco do reserva, vocês não podem esquecer que esse time que jogou hoje já era um time mistão. Então, as opções que tinham no banco do reserva, tirando o Michael, que entrou, Wesley, que não entrou, e quem mais? O Gabi. O Gabi não está fazendo nada. Eu vou dizer, sinceramente, eu até teria colocado o Gabriel no final do jogo no lugar do Bruno Henrique. Pelo menos para poder correr um pouco mais, porque eu acho que o Bruno Henrique realmente estava morto. Aliás, é impressionante como os jogadores do Flamengo desabam ao final da partida. Impressionante e me traz